Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Aqui sempre um assunto de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Salve, aglomerado de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos, entre uma semana e outra, tenham tido uma semana abençoada. Pois é, mais um episódio do Ratos de Laboratório, sempre com um assunto dinâmico, um assunto importante, divulgando a ciência. E eu tenho certeza que o assunto de hoje vai permitir que todos vocês possam também se interagir e fazer parte desse assunto muito importante. Pois é, meu amigo, e hoje a gente vai ter a oportunidade de recordar que a gente está com o lançamento da nossa plataforma de treinamento. Sim, o Training Lab, a plataforma de treinamentos lá e atualização profissional da Química. Você profissional da Química, estudante ou mesmo alguém que está lá no mercado de trabalho há bastante tempo, aproveite lá a oportunidade de se atualizar. Acesse ratosdelaboratório.com.br e clique lá na plataforma do Training Lab. Serão cursos online, não é aquele curso que você vai assistir lá não, só no YouTube. Isso é Curso importante. tem uma interação, são aulas síncronas, tá? E a mediação digital, que é uma coisa muito importante. Sempre vai ter alguém falando com você lá o tempo inteiro. Aproveite a promoção de lançamento ainda esse mês, agora até o comecinho de fevereiro, a gente ainda vai manter a promoção. Usa lá o desconto, o cupom de desconto, que é RATOS1, e você vai ter um 10% de desconto. Mas se conversar com o Edu direitinho, o Edu dá mais desconto, tá? Fala um pouco mais, Edu, porque serão a primeira plataforma, no lançamento serão 7 treinamentos. Fala um pouquinho desses treinamentos aí, Edu, pro pessoal. Já estão disponíveis. Opa, nós teremos... antes de mais nada, é importante lembrar que hoje, a gente já, inclusive no episódio anterior, quando a gente falou sobre o inglês e a química, é importante a gente estar sempre antenado, sempre atualizado nos assuntos, para que a gente possa ter sempre a oportunidade de ter novas possibilidades dentro da empresa que você trabalha ou buscando uma nova oportunidade do mercado de trabalho. Então, esses cursos que normalmente são oferecidos por vários organismos, mas acontece durante a semana, presencialmente, e o valor normalmente é além da realidade que um profissional pode pagar. Então, a gente vai estar oferecendo isso, aulas online, vão ser ao vivo, com mediação durante todo o evento. E nesse primeiro momento nós estamos oferecendo a oportunidade de 7 modalidades. E aí você vai entrar lá na nossa página, ratosdelaboratório.com.br, e vai clicar em Training Lab. Você vai verificar todos os 7 cursos que estamos oferecendo inicialmente, as emendas desses cursos, e com certificação digital. E elas vão acontecer todo sábado, ou melhor, vão acontecer aos sábados, das 8 ao meio-dia. Então, inicia dia 4 de março. 4 de março. É a primeira aula, Estatística para Química Analítica, o módulo 1. Depois você tem dia 18 de março, Estatística para Química Analítica, módulo 2. A Arte da Calibração, dia 1º de abril. Pô, não tinha uma datinha melhor para a gente colocar, 1º de abril. E pior que a calibração é tão precisa e exata, né? Não é mentirosa. 29 de abril, Introdução à Absorção Atômica. 13 de maio, Introdução à Espectrometria de Emissão Ótica, ICP-OS. 3 de junho, Introdução à Cromatografia Gasosa, e 17 de junho, Introdução à Cromatografia Líquida. E aí no segundo semestre a gente vai moderar um pouco esses cursos e aí vai entrar mais profundamente em cada um desses assuntos. Bom, o episódio de hoje ele é interessante, fala. Antes disso, você esqueceu uma coisa importante, e a degustação? Temos 2 episódios, temos 2 cursos de degustação lá que vão ser lançados ainda em fevereiro. Inscreva-se, os cursos de degustação são de graça, tá? São free. Então entra lá, se inscreve que a gente ainda tem vagas para o curso de degustação. Perfeito. Bom, o episódio de hoje, a gente está meio ansioso aqui para o episódio de hoje, porque nós temos um convidado importante aqui hoje, né? O episódio de hoje a gente vai falar do impacto da adulteração dos combustíveis, né, Edu? Pois é, rapaz, você sabe que hoje eu estava vindo para cá, fazendo minha caminhada matinal, né? Uma coisa maravilhosa. E aí, nisso, eu vejo um carro, o trânsito parado, e eu andando um pouco mais à frente, vejo um carro, as pessoas empurrando. E aí eu fui dar aquela força. Barroca, vamos lá, pergunta do milhão. Por que aquele carro estava assim? Tava com gasolina aditivada, adulterada. Adulterada. Pois é, meu amigo, justamente
esse tópico sobre o impacto dos combustíveis adulterados na vida de todo mundo, nos fez trazer aqui um convidado muito especial. Então, aquela pergunta que não quer se calar. Adilson, quem é você no Laboratório da Vida? Bom, obrigado pelo convite. É desafio, mas eu gosto de desafio. O desafio é o seguinte: eu estou presidente. Olha só, palavra fácil de ser falada. Ninguém quis tomar o poder. É o seguinte, eu estou presidente do Sindminério Santos, estou conduzindo juntamente com a diretoria do Sindminério Santos, um sindicato que esse ano está completando 70 anos. E o que tem a ver o Sindminério Santos com tudo isso que vocês querem abordar hoje aqui? O Sindminérios, ele foi inicialmente formado por trabalhadores das empresas distribuidoras de combustíveis. Olha, não por coincidência, nessa data tão bonita, você, trabalhador, parceiro, 2023, 70 anos de existência e luta, hein? Aê, muito bom. O que acontece? Nós temos uma vasta representação. Então, deixar claro, petróleo, combustível, fóssil, hein? Deixar bem claro, combustível fóssil. Então, nós representamos várias cadeias desse combustível. O pessoal que faz a prospecção, que faz lá o refino, lá as refinarias, são os petroleiros. Amigos, parceiros aqui do Sindipetro LP. Então, após o refino, todos esses combustíveis em todas as suas cadeias, seja a gasolina, seja o óleo diesel, os querosene de aviações, todas elas são armazenados em terminais. Esses terminais, eles são públicos ou privados. No caso dos públicos, nós tínhamos antes a chamada BR Distribuidora, que foi partida e repartida, hoje chama-se Vibra. E os privados, as empresas distribuidoras. Não posso fazer aqui muita merchan, mas na nossa região nós temos a Vibra, antiga Bacube, nós temos aqui também a Ipiranga, que tem o seu plant próprio, e nós temos tanto a Rising como a Ali, mas elas ficam lotadas apenas dentro lá da Vibra. Ok, são essas distribuidoras? Bom, elas armazenam e elas vendem, mas como o refino às vezes é alto, maior, inclusive tem a importação, utiliza também outros terminais privados, que ficam ali na região da Alemoa e da Ilha Barnabé. Então, esse combustível hoje consumido, ele pode ser trazido diretamente da refinaria para esses terminais, tanto público como privado, ou também as chamadas importações, que essas empresas também fazem e deixam nesses terminais, que hoje é um bom volume, posso passar para vocês. Só isso? Nós temos um outro combustível gasoso, que a gente pode conversar. No meio dessa cadeia, a gente então armazena e ajuda na distribuição. Saiu da distribuidora ou saiu dos nossos terminais privados, o destino é incerto. Quem está levando, para onde está levando, a cargo de quem? Em que posto de gasolina eles vão deixar? Será que no trajeto tem alguma coisa a movimentar este laboratório? Então, fica à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Você sabe que quando eu dei aula muito tempo no Ateneu Santista, e lá no Ateneu Santista eu tive muito aluno dos terminais. Era Vopak, não sei se ainda existem esses terminais. O pessoal trabalhava na Ilha Barnabé. Olha aí, pessoal, trabalhadores. Eu nem sabia, não é pegadinha, não é merchan. Eu ia falar do nosso grande parceiro, sim, o Ateneu. Aliás, você, trabalhador, que já fez o curso, nós temos lá 2 cursos específicos para você, dos terminais e também do pessoal do GLP. Tá aí, ó. O cara que veio me entrevistar já foi professor, então é suspeito eu falar para vocês se é bom ou não é, hein? Fica aqui reforçado o convite. Já iniciou as novas turmas, hein? Inclusive no ano passado eu e o Edu nós estávamos lá, eu estava dando aula no curso de operador e o Edu no técnico em química, né? Sim. Eu já fui coordenador do curso técnico em química lá há muitos anos e eu tinha muito aluno que era dessa região. O pessoal trabalhava nos terminais, cara. E era interessante conversar com esses alunos porque eles falavam, não, professor, a gasolina tá vindo de fora, o navio chega lá com a gasolina, chega com... Não era só gasolina normal de carro, né? Usava também a gasolina de aviação. Sim, sim. É chamada Vegas, tudo. Olha, história muito interessante.
Eles devem conhecer, com certeza, que o cara é gente boa, pelo menos foi o cara que me deu a única promoção na vida. Nivaldo. Trabalhei com o Nivaldo Nivaldo. foi minha ponte, foi meu chefe, foi minha Grande ponte. Nivaldo, um abraço pra ti, Nivaldo. É isso Aí, Nivaldo, hein? Aliás, em breve estaremos juntos mais uma vez. Foi através do Nivaldo, com a parceria lá na Ateneu, que nós conseguimos estimular vários trabalhadores dos terminais. Esses, então, são os terminais privados e que eu mencionei, tá bom? É isso Não, e mesmo. da BR Distribuidora eu também tive bastante aluno, o pessoal fez concurso, e aí nós tivemos uma turma só para concurso público, só para o pessoal fazer o concurso da Petrobras, era bem Que bacana. recentemente, vamos lá, então tinha lá os concursados da BR Distribuidora, quando houve a venda dos ativos, ela se tornou a Vibra. O interessante e bacana foi que nós temos de 12 trabalhadores para quase 29. Então, todo aquele pessoal que deve ter sido aproveitado, com certeza passou lá pelo Ateneu e sobre a mão de vocês. Não, e é interessante a gente conversar sobre isso, porque todo mundo que está ouvindo a gente, né, ou que tem um veículo, ou que pega o transporte público, ele não conhece muito essa cadeia, né? Que você deu uma ideia dessa cadeia das empresas que estão ligadas ao sindicato. Mas aí o cara chega com o navio com gasolina, coloca lá no terminal, a gasolina sai do terminal num caminhãozinho e chega no posto de gasolina. Então a gente tem aí uma cadeia grande para ter uma adulteração, ou mesmo o combustível ser, não digo nem adulterado às vezes, né? Mas trocado, o cara comprou um caminhão de gasolina, chegou lá o caminhão de etanol, sei lá. Porque o etanol também passa, pô, tem gente ligada ao sindicato. Vocês também representam alguma empresa que ou armazena ou distribui o etanol também? Sim. Quando eu falei que nós trabalhamos com a questão das distribuidoras para o combustível de fonte fóssil. Hoje o etanol, né? O etanol é sim uma realidade, eu não estamos falando lá de 30 anos atrás. Opa! Mas, não é verdade, hein? O Proálcool, hein? 1979. Isso, eu ia falar, 40 anos então. Tá? Então é o seguinte, o etanol sim está dentro da cadeia, porque as distribuidoras, tá? Essas principais distribuidoras que nós temos no país, elas utilizam sim, né, o etanol dentro da sua cadeia. Não só para fazer a composição, né, daquele percentual que dentro do etanol tem um pouco de gasolina, assim como dentro da gasolina tem uma leve adição. Então, estão sim dentro da cadeia. E o curioso, embora nós sejamos um enorme exportador, né, de álcool, né? E aí, por que álcool? Não, porque álcool é uma coisa, é etanol outra. Mesma coisa, não. Tá. Se o mercado do açúcar estiver muito bem, obrigado, não transformo em combustível, vou vender açúcar. O mercado tá bom, opa, vou deixar aqui. E aí a concorrência. Por isso nós também importamos combustível de etanol. Então, mas sim, o etanol está dentro da nossa cadeia, tanto de armazenamento, desses terminais privados, não só como combustível, mas também as distribuidoras o fazem. Assim como a outra corrente de combustível, né, que recentemente foi usado como impacto de evolução no país, que é o óleo diesel. Também estão dentro dos terminais públicos e privados. Edu, legal que o Adilson falou, né? Quando eu era criança, a gente ia no posto de gasolina, era álcool. Mas a gente tinha um trabalho desgraçado para ensinar para os nossos alunos que álcool é uma cadeia, uma função orgânica. Você tem lá na cadeia o OHzinho pendurado, né? Todos os nossos alunos que estão ouvindo aí sofreram com a gente com isso. Química orgânica. Aí o professor, mas eu chego lá é álcool, né? É legal isso que o Adilson falou, porque as distribuidoras, ou mesmo quem faz a partir da cana-de-açúcar, o cara vai produzir metanol, etanol, propanol, butanol, são vários álcoois que eles vão produzir, né? E o que a gente consome no posto de gasolina hoje é o etanol. Inclusive uma determinação, né, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez a troca do nome de álcool etílico, que é o nome usual do etanol, né, para o nome da IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, né, União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é o órgão máximo da química, que é a nomenclatura que institui a nomenclatura oficial O professor de inglês que teve aqui ia ficar feliz com essa tua pronúncia. Viu só, né? Que fantástica, né? Acho que ele pegou alguma coisa aí. O professor de química mandou bem com você, então. É que a gente fala tanto da IUPAC para os nossos alunos, não é verdade? Vai falar sobre nomenclatura e assim o etanol ele passou a vigorar como nomenclatura oficial nos postos de combustíveis porque quando a gente fala álcool, é realmente uma função orgânica e ele é uma cadeia muito grande de compostos que estão dentro da
da função orgânica chamada álcool. Não, e são diferentes, né? Porque o metanol é que é usado nas pistas de corrida, por exemplo. Com alta octanagem e potência. Exatamente. Metanol. O metanol da Fórmula Indy. Da Fórmula Indy, É o da Fórmula Indy é o metanol. É. Agora, o que usa no nosso carro é o etanol. Etanol, isso. E aproveitando, falando sobre toda essa situação específica, né? Qual é o tipo de adulteração mais comum que a gente pode ter notícia, né, ser veiculado, ser estudado? Você pode compartilhar isso conosco? Isso porque você está falando de adulteração, porque nós estamos falando de gasolina, etanol, óleo diesel, né? Exatamente. Tá, vamos lá. Vocês, na verdade, né, começaram esse bate-papo falando do coitado do motorista que estava empurrando lá. Tá, então vamos lá. Deixar bem claro. A fonte, duas coisas, né? Primeiro, a fonte. Nós temos uns terminais públicos e privados, dois tipos de combustível. O básico, a gasolina. A formulada e a processada. Opa, vamos falar de gasolina processada e formulada. Tá. A gasolina, ela vem, no caso aí das refinarias, né? Aquela que é processada, né? E aí ela é armazenada com todos os rigores de controle e tudo. Por conta de evitar ou desestimular a fraude, essas principais distribuidoras, elas criaram os dispositivos de segurança. Um tal de um aditivo. Não é aquele que você compra no posto, tá? É um outro aditivo. Esse aditivo, ele é adicionado no ato em que o caminhão está carregando. Então ele dá uma coloração, eles chamam de marcador. Então cada distribuidora criou o seu marcador, o seu DNA. Bom, se é da refinaria, Petrobras, é igual para todo mundo. Diesel, GLP, gasolina. Aí ele coloca o marcador dele. Então, o meu marcador é tal. Quando ele coloca esse marcador, ele cria uma identidade. Então é comum a gente ver caminhões personalizados com as bandeiras dos chamados postos. Mas o que as pessoas não sabem, ou talvez não tenham curiosidade, de que boa parte do nosso combustível não é de frota própria dessas distribuidoras. Até porque elas não têm frota. Elas vendem essa logomarca para as transportadoras. Então tem caminhão personalizado e tem caminhão não. Então ali a placa, né, que identifica ali é o que vai falar o que está carregando. Então nesse trajeto, maus profissionais podem fazer essa chamada adulteração. E o que acontece? Quando chega no posto, de acordo com a região, a localidade, é mais fácil ser identificado se essa gasolina ou esse combustível foi adulterado. Porque ele tem lá o marcador, um DNA de cor que ele consegue ver. Então, você que está com tempo, se você está com tempo, fica de olho quando o caminhão chega. Chega, encosta, faz os procedimentos de segurança, ter tirado uma amostra do caminhão, que tem que estar coincidente com aquela amostra que foi carregada lá no terminal. Então tem uma amostra de comparação. Pode ser só visual. Pode ser através de temperatura e o decímetro, porque tem uma elevação de peso de acordo, não vai mudar, mas sim de volume. Temperatura aumenta volume e eu deixo aí para os professores falar isso nas aulas, mas como eu trabalhei e sei muito bem como é que faz essa fórmula, então a adulteração ela vai acontecer em parte, pode ser durante o transporte, por maus profissionais. Agora existe o local onde nós somos lesados. O posto de gasolina, que não confere, está vulnerável. E tem também o mau profissional, donos de posto de gasolina, e aqui não estou generalizando, claro, que utilizam de alguns meios. Então a fraude ela vai desde adição de hidrocarbonetos mais baratos que são jogados dentro dessa gasolina e de fácil queima. E a gente só vai sentir quando o caminhão ou veículo leve para, como talvez tenha sido o caso aqui colocado. Na gasolina refinada, isso fica assim, não é difícil, mas fica mais fácil de ser identificado, porque ela tem uma linhagem única. O refino é único, mesmo o nosso petróleo sofrendo alterações, interno ou externo. E quando a gasolina é processada, então, você que está aqui acompanhando, esta pergunta é difícil. Processada como?
ela é feita através de vários elementos, que também são extraídos do petróleo. Ah, ninguém está colocando água, não. Outros elementos são feitos e são, então ela é formulada. E aí, desde quando foi criado, lá em 2015, ó, pode fazer. Nós não temos como identificar um DNA. Ela não tem um DNA. Ela pode estar sendo processada com vários elementos. A partir daí, eu posso pegar um desses elementos da cadeia, inclusive de ter sido gerada ela, e adicionar. Ela vai queimar. E a diferença de queima não só vai ser comprometida para o motor do veículo, mas também está lesando. E as outras fraudes são aquelas também que são conhecidas como adulteração da própria bomba. Do volume, né? O Do volume, volume, do de valor. E aí são outras fraudes também. Essa é legal falar também, Adilson, porque eu tava conversando com você na viagem que a gente fez, o tanque do combustível tá lá, a Renault, por exemplo, que é o carro que a patroa tem, tá lá, tem 50 litros o tanque. Aí o cara coloca, enche o tanque 60 litros. Você fala, não, é porque a mangueira foi. A mangueira é grande, né? A mangueira do. Até a boca do carro tá enchendo até a boca. E aí ele tem lá no posto de gasolina, e até uma pergunta interessante da gente fazer pro Adilson. No posto de gasolina, eles têm lá um litro padrão, vamos dizer assim, que na realidade é um galão aquilo lá, né? Aí ele vai lá, enche e fala assim: olha aqui, ó. Tá vendo? Deu 4 litros, aqui deu 4 litros, tá tudo certinho. Mas a bomba tá. Claro, a gente não tá generalizando, são os postos. E aí é interessante que o nosso ouvinte, o pessoal que vai conversar aqui com a gente, conheça o posto de gasolina, conheça o proprietário, conheça a distribuidora, a pessoa se informe sobre isso. Não vai parando em qualquer posto de gasolina que pode encontrar esse que eu encontrei. Aí o cara coloca lá 4 litros, tá bonitinho. Beleza. Só que a adulteração tá a partir do 5º, do 6º litro, do 8º litro. O Inmetro, que é um dos órgãos responsáveis por fazer essa calibragem, autorização e fiscalização, tem encontrado vários dispositivos. Então, a engenharia invade a química, hein? A engenharia invade a química. E é isso. Tem dispositivo que até X litros, ele tira lá 1/10. Então você não vai ver, você não vai conseguir ver naquela risquinha de 1 litro que tem 999,09. A partir da outra ela vai caindo. Então, como você coloca em média pelo menos de 30 a 40 litros, você é lesado só no montante. Então, essa é uma das adulterações. Mas uma que nos preocupa também, e eu acho que todos os trabalhadores, tanto desses terminais públicos e privados, e aqueles que trabalham nas distribuidoras, eles passam por rigorosos sistemas de acompanhamento. Então, quando um caminhão chega para carregar, a gente chama o seguinte, é o caminhão de linha. Então, ele faz várias viagens. São, na maioria das vezes, o mesmo motorista, o mesmo caminhão, ele retira do terminal público ou privado, seja em nome da distribuidora, porque a distribuidora ela é dona do produto ou ela já vendeu para terceiros, né, que ela é a importadora ou é quem ela retira, ela compra da Petrobras, põe lá. Então é vendida às vezes antes de sair do próprio terminal. Então essas empresas vêm com os seus veículos que elas contrataram. Aí começa, não vou dizer terceirização, mas um fatiamento dessa prestação de serviço dentro dessa cadeia importante. Então, quando a gente vê um caminhão, tá lá com a simbologia de um combustível, a gente não consegue de imediato saber de onde está trazendo, direto de uma distribuidora, está vindo de um terminal público ou privado, vai levar para um posto de gasolina ou vai para abastecer uma empresa ao qual ela tem a sua própria frota. São vários sentidos que esse combustível sai. Então, é muito importante, sempre, como dica, procurar um posto de confiança, ter a garantia que aquele posto é abastecido, entendeu? Primeiro, com o cuidado do próprio dono do posto e aquele pessoal do frentista. Um abraço para você, trabalhador frentista, que é representado pelo sindicato só dos frentistas, né? Até 1990, o Sindminérios também representava os frentistas, e aí foi entendido na ocasião que para uma melhor representação eles deveriam criar então um sindicato específico para eles. Sindicato específico. Então o frentista que está ali na bomba, alguns têm essa incumbência de ao receber o caminhão, fazer os testes, fazer a comparação de volume, que é uma outra fraude, né? Um pinga-pinga não pode existir. Tudo é lacrado. Então, voltando lá, no terminal quando sai, o caminhão deve chegar lacrado.
Então não pode chegar aberto, deve chegar lacrado. Tem empresa distribuidora que exige que carregou, lacrado, vai. Descarregou, já põe um lacre. Quando chega para carregar E cada lacre desse é uma amostra que é tirada. Sim, porque o caminhão, para não ser comprometido, ele, voltando vazio, chega lacrado. Porque a empresa lá na ponta falou, ó, ele chegou, descarregou, ele vai voltar. Ele lacra esse caminhão de novo e manda o lacre. Vazio. Quando chega no terminal público ou privado, falou, ó, o caminhão tá intacto. Não choveu, não caiu barro, ninguém cuspiu dentro, nada disso. Então você dá uma melhor garantia. Existem empresas que fazem também esse controle. Mas isso que você está falando é o posto de gasolina, quando ele recebe, ele tem que conferir esses lacres. Porque eu percebi uma coisa lá, quando o Edu trabalhava numa dessas inspetoras, e a gente chegou a conversar sobre isso, tinha que dosar, por exemplo, enxofre, verificar o enxofre do etanol e da gasolina e do diesel, porque eles têm teores de enxofre totalmente diferentes. Então vou dar um exemplo, o etanol não era para ter enxofre, só que o caminhão que foi na distribuidora pegou diesel S500, aí depois o cara não limpou, recebeu e colocou etanol em cima. E aí começa o problema, né? Você passou bastante por isso lá no laboratório, eu vi que você recebia um monte de amostra e tinha um monte de... Passei, Felizmente a gente não trabalhou diretamente para distribuição, porém os problemas normalmente aconteciam no carregamento dos caminhões que vinham das empresas que fabricavam ou que iam carregar o produto do porto para quando o produto era importado. E aí, nesse processo do transporte, você podia ter associado aí... porque a gente fala de adulteração, Edu, Adilson, a gente acha que tem alguém lá no meio fazendo a coisa errada, mas às vezes a coisa... Essa contaminação... Pode ser contaminação e não só uma adulteração. Exatamente. De maldade da pessoa, né? Tem uma maldade aí porque o cara não fez o trabalho dele, né? Vamos lá, então. Quando existe essa chamada contaminação, foi o mau empresário ou o mau transportador que não quis fazer a limpeza correta, tá? Então lá, você chegou, pediu um prato, legal, veio, o prato tá sujo. Pô, é contaminação? Então, é o seguinte, carregou o produto, aquele produto, ele está na corrente, mas ele não é compatível, tá? Então, não deveria colocar álcool ou etanol num caminhão direto de diesel, entendeu? Você já pode colocar o diesel em cima da gasolina, entendeu? Pode comprometer? Dependendo do tipo de diesel, sim, porque hoje nós temos mais variáveis tipos de diesel, né? Então, esse comprometimento também aí, ele é verificado por essas empresas, tá? Porque nas empresas privadas, principalmente, os clientes, né, dessas empresas contratam essas empresas inspetoras para checarem também como que está, não só o volume, né? Eles fazem um volume total do tanque, mas também nos abastecimentos dos caminhões, principalmente quando é importação, né, para garantir para o cliente, para ele poder vender, porque nós estamos falando aí de grandes empresas que vendem esse produto e tem que zelar pela marca. Acontece que hoje é comum, né, vocês falarem da rotina, eu, alguns dias atrás, fiz a viagem, passei por vários postos. Curioso, eu abasteci, completei o tanque num posto de gasolina de uma rede de supermercados. Fiz a viagem. Cheguei lá com 3 pontos no meu tanque. Rodei, voltei, fiz alguns abastecimentos. Para retornar, eu já estava utilizando, e isso eu fiz com gasolina. Eu não sei a bandeira, mas não sei se era refinada ou processada. Vamos lá. Estava com 3 pontos de álcool. Completei de gasolina. Fiz o mesmo percurso com adição de 8 quilômetros a mais. Eu cheguei com meio tanque. A matemática e a física não estão caminhando e me ajudando. Eu até compartilhei com o colega que fez o mesmo trajeto. Nós gastamos menos, mesmo voltando com o mesmo peso e fazendo um trajeto até maior. Ou seja, aí vai o encontro. Ou o carro está descontrolado, ou numa viagem eu usei gasolina de um modelo e na outra viagem usei uma outra gasolina. O curioso é que na outra estava completo com só gasolina, e nessa eu ainda botei uma adição de álcool. Então, eu passei por isso agora. Eu passei por isso agora. Eu saí aqui da Baixada Santista, fui até o sul da Bahia, fui até lá Arraial da Ajuda. Então foram muitas vezes que eu tive que completar o tanque do combustível. Eu saí daqui, parei lá em Vitória, no Espírito Santo. Meu amigo, na hora que eu completei o combustível, que o cara falou pra mim, deu 54 litros,
Eu já falei, dancei. Porque o tanque tem 50 litros. Eu tô acompanhando no computador de bordo. Tá, o consumo, tá tudo bonitinho na gasolina, só gasolina. E a gasolina é muito mais cara no Espírito Santo. Mas não é cara, é muito mais cara. Mas dito e feito, quando eu fui olhar fui olhar lá no computador de bordo, tava fazendo 14 por litro com a gasolina de Santos. Quando eu cheguei no Espírito Santo, começou a fazer 12, 11, só que eu paguei gasolina. Com certeza não tinha 25, 27 de etanol. Esse também é um outro problema. É uma outra composição que não é, com certeza, porque se você coloca a gasolina com 25, 27, até 27,5 de etanol, se eu não me engano, você coloca lá, você vai ter um consumo. O cara coloca pra você uma gasolina que tá com 50% de etanol, seu carro é bicombustível, não vai fazer os 14, né, cara? Aí começa a fazer 11, 10, ele te enrolou também nessa composição. Isso você chegava a fazer ensaio lá da gasolina? Sim, a gente... eu trabalhei em 4 inspetoras, né, diferentes. Trabalhei na SGS. Tu vai falar os nomes que é pra Intertec. gente não ter nunca mais. Não, mas isso daí foram escolas na minha vida, né? E isso daí SGS, a Intertec, trabalhei na Seibut Concremate, né? Que ela não existe mais hoje. Isso. Hoje a Amispec pegou um braço dessa empresa. Cliente nosso, A inclusive. Biro Veritas, exatamente. São empresas que fazem a prestação de serviço de inspeção. E principalmente na SGS do Brasil, que eu passei mais tempo, né? Trabalhei em 2 oportunidades. O controle é muito rígido, principalmente quando se trata, né, de importação e exportação, porque uma coisa interessante é que o Brasil, ele na verdade, ele é autossustentável em petróleo, porém ele não é autossustentável em derivados. Por isso que a gente importa, né? Exatamente. E tem um detalhe interessante, é que a Petrobras, como empresa que produz o derivado, ela pode, por lei, vender uma parte disso para o mercado externo. Mas como? Se não é autossustentável, né? Autossuficiente. Autossuficiente, desculpe. Autossuficiente. E por conta dessa situação, quando o valor lá fora está favorável, ela vende uma parte dessa produção para fora para ter um ganho econômico. E aí essas empresas, que são chamadas de empresas inspetoras, fazem o controle tanto da importação quanto a exportação. Então no caso do etanol em particular, a gente faz o controle desde a usina que vai fazer a exportação, especificamente falando do etanol, o etanol nas suas mais variantes, dos mais variantes tipos, né, até chegar no terminal que vai armazenar aquilo antes de embarcar no navio, né? Mas pegava adulteração? Tinha adulteração nesse negócio? No caso específico dos derivados de petróleo, particularmente eu nunca vi. Do etanol, sim. O etanol Olha é que muito engraçado. comum. A gente acha até que para nós, né, da nossa rotina, inclusive profissional com os trabalhadores, o etanol, porque da mesma forma que da gasolina também tem algumas linhas, né, que são fáceis de identificar, o etanol hoje, ou álcool, né, também tem vários. Hoje tem um tipo de álcool que ele é exportado especificamente para bebida. E nós recebemos, né? E esses álcools, né, também não são utilizados, obviamente, até pelo seu teor de refino, aí vai de acordo com a safra. É que o álcool é fácil de fazer a adulteração, porque é água, né? Porque se você vai falar do etanol anidro, que é o que é adicionado à gasolina, né? É muito simples. Quantas e quantas noites a gente pegava lá caminhoneiro chegando, quando chegava a amostra lá ia fazer o teor de água ou a própria densidade, o grau alcoólico, você falou, opa, tá ferrado. E aí é cadeia, porque você tá numa área alfandegada, o caminhão tá lá, o inspetor foi lá, coletou a amostra, quando a gente vai analisar, eu falei, meu Deus do céu, e reanalisa e tira a amostra, e tava... Fora Tem cara que é como o Adilson falou, ele veio de uma transportadora, na verdade nem transportadora, ele foi arrendado, né, o serviço. Ele coloca o caminhão dele à disposição da transportadora porque ela ganhou o serviço, só que só tem 10 caminhão, precisa de 30, aí sai catando. Meu e aí Deus. fica vulnerável. Fica esse tipo né, de fica coisa. vulnerável, é isso aí. Que é esse cara que não vai limpar o caminhão, esse cara que não vai ter esse cuidado. Ele não vai gastar. Pô, dá pra fazer uma de gasolina? Dá. É melhor o frete. Ele vai e faz. Aí ele falou assim, agora preciso de 2 de álcool. Aí tem que lavar, tá bom. O que ele faz? Abre a tampa, abre as escotilhas embaixo e viaja
200 quilômetros. Quando chega lá, você olha, esse era um dos serviços, que é um serviço que nós fazemos, o caminhão tem limpo, seco e sem cheiro. Seco. Evaporou, obviamente. Óbvio. Apesar que a gasolina, o caminhão, quando ele é de aço carbono, ele vai deixar oleosidade. Já não viste se ele é de inox. Tá seco, você não consegue ver aquela borra oleosa. Sem cheiro, claro, eu não vou cheirar, tem que estar de máscara, eu sou louco. Ok, libera. Só que quando jogou o álcool dentro, aí ele balançou, e o álcool chegou melado, né? Ou com outras coisas aí. É que é mais fácil e mais barato, né? 50 litros aqui, taca água. Aí, como foi falado, vai fazer ela composição. Tá fora que é. Mas assim, quando é pra brincar com o etanol que vai pro carro, tudo bem. Mas esse aí que tu ia falar aí, que eu te cortei, eu não gostei desse aí não. Da bebida é melhor não. Não. E essa é criteriosa, hein? Não, essa não vai não. Essa talvez deve passar por um outro teor de controle mais apurado, porque na fábrica a gente vê que para fazer bebida o pessoal testa, né? Mais do que a vodka é uma bebida originalmente feita nos países nórdicos, na Rússia, e pouca gente sabe. O álcool que faz esses produtos nessas amostras, nessas garrafas, nessas produtoras de lá, é o álcool que vem do Brasil. O etanol é chamado etanol neutro, que é utilizado também para farmácia, para indústria farmacêutica, e esse tem todo um cuidado no esse tem um controle de recebimento. Quando você fala indústria farmacêutica, indústria alimentícia, o controle no recebimento é diferente do posto de gasolina. Porque o impacto ali na sociedade é muito maior. Porque você tem um químico lá que vai receber, e não como você falou, quando chega na empresa, porque lembra que eu também falei o seguinte, tirou combustível, para onde vai? Vai para o posto. Você tem um frentista, você tem um gerente, você não tem um químico. Foi falado para ele, tira uma amostra, você compara visualmente. Visualmente a eliminação me compromete sim ou não. Você coloca lá densidade. Que densidade? O que é isso? Tira a temperatura, o volume, carregou na seta. Tá bom. Porque não é peso, hein? Combustível é transportado com volume. Então, carregou na seta. 20 graus, levei para o interior, tá 30, tá acima da seta. Ele olha, tem que estar acima da seta, porque ele faz lá uma correlaçãozinha com a temperatura. Correlação, é isso mesmo, tem aqui 30 mil litros, descarrega. Não, e a obrigação dele é ver volume, né, Adilson? A obrigação dele é para ver o volume, porque o dono do posto pagou 30 mil litros, ele precisa receber 30 mil litros. Ele não está preocupado se está com 3% a mais de etanol, se está com 5% a mais de água. Nem tem como ele ver isso. Se no meio do caminho o cara colocou lá meio tambor de chileno, misturou na gasolina, né? Uma coisa interessante. Eu lembro quando eu era criança, lá em Barbacena, no Guarujá. E aí eu tinha um amigo meu, Gilberto. O tio dele, ele tinha uma variante. Só que naquela época começou o problema da dengue ficar muito sério, né? E passava aquele caminhãozinho com inseticida, né? Na rua. Até hoje nós temos isso em muitas localidades, o fumacê. E aí a gente brincava porque o tio do Gilberto, aquela variante toda fodida, ele ia lá e colocava a gasolina estava muito cara, aqueles planos que não deram certo na década de 80, ele colocava inseticida. E ligava o carro e funcionava, cara. Então, mas aí é legal a gente falar. Você sabe, aí o Adilson pode ajudar a gente. Você fala assim, alguns produtos como chileno, alguns outros solventes, eles teoricamente seriam mais caros no mercado, né? Se você for comparar, é mais caro do que a gasolina ou o etanol. O problema é a carga tributária, né? Então, a questão fiscal interfere bastante. Esses produtos aí, que temos nos ouvindo, o que é chileno? O que é ortochileno, parachileno? Tem um nome que eu já ouvi falar, um tal do benzeno. Cuidado, hein? Não vão ficar assustados. Em alguns alimentos tem lá alguns benzóis, mas é por outras coisas, né? Esmalte de unha da mulherada, tem tolueno. Tem que tomar cuidado. Na tinta e tal, hoje tem sem cheiro, um monte de coisa. Mas o que acontece? A carga tributária interfere. E para que você compra? Então, se você compra um produto para uma determinada linha de produção, tem uma tributação. Se você compra esse produto para uma outra linha de produção, ele tem uma tributação diferente, e não só de estado, mas também
para o que você vai destinar, né? São essas questões. Mas outros elementos são colocados, são adicionados, e aí vai comprometer o motor, vai comprometer inclusive a saúde daquele ambulante que está no semáforo, ou seja, a camada de ozônio vai toda para o espaço, literalmente. Ó, Adilson, acho que tá ouvindo Ratos do Laboratório. Nós fizemos um programa sobre o CSFCs e o chumbo tetretila. Esses dias eu estava conversando lá, minha mulher falou assim, não, eu adorava quando era criança sentir o cheiro da gasolina. Era o benzeno, cara, que adorava. Aquele cheiro, quem nunca abriu a porta de trás, um cheirinho gostoso. É um solvente que faz um mal danado, cara. E o benzeno, ele naturalmente como produto químico, ele tem um cheiro adocicado. Exatamente. Não, na década de 80, o Adilson vai lembrar disso aí, eu trabalhava na Cosipa no comecinho dos anos 90, aquele monte de cara que lavava a mão com benzeno pra tirar a graxa, cara. Então, eu não posso falar que eu lavava a mão, senão podem querer tirar o meu benefício. Mas eu cansei de lavar luva, né, lavar luva, né, funcionário de um terminal desse privado, lá na Ilha Barnabé. Então, para tirar a gordura, tirar o ensebamento, no final do dia passava assim, ó, chileno na luva, assim, ela ficava verdinha. Até aí, tudo bem, tô passando na luva. O detalhe é que eu pegava essa luva, acordava dentro do armário, no mesmo espaço físico onde ficava a roupa, que no outro dia eu voltava a usar. Então, coisas aí de mais de 30 anos atrás. Então, essa insanidade que não era muito rigorosa as questões de saúde. Mas nós temos aí vários tipos de fraude dentro dessas cadeias de combustível, né? O diesel, que tem um controle diferenciado. Agora nós temos aí a diesel para também todo tipo e gosto, né? Sim. Diesel mais refinado, que não com menos enxofre. Entendeu? Não é só a questão ambiental que está sendo levada em questão aí por conta desses combustíveis, né? Em tese, os combustíveis de fontes fósseis, nos próximos 50 anos, vão perder. E o que será desse mercado? A gente tem que começar a pensar. Aliás, elas já estão pensando, né? Essas grandes empresas. Sim, você tem carro hoje com híbrido que está lá com bateria, que já está metade com combustível. Estamos falando do hidrogênio agora. A mudança, ela é clara. Inclusive, a gente vai fazer vários programas sobre a temática ambiental, e uma delas, provavelmente, nós vamos falar tecnologias relacionadas a essa nova realidade do globo, porque nós não temos mais outra opção senão mudar a nossa fonte energética para preservar o nosso querido planeta, né? Então, falando sobre isso, falando sobre adulteração e sobre o GLP, para quem não sabe, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é uma das frações do petróleo, ele é vendido nos botijões de gás, que a gente conhece, né? E muitas pessoas, muitos dos nossos espectadores têm aí um botijão na sua cozinha, né? Não confunda o GLP, o gás liquefeito de petróleo, com o gás natural, que as fontes são distintas, tá? O GLP, ele também pode ter algum tipo de adulteração? Pô, bacana você ter falado nisso, porque o Sindminério Santos também representa os trabalhadores das empresas distribuidoras de GLP. Não só os trabalhadores das distribuidoras, mas também das revendedoras. Então vamos lá, pessoal. Novamente vamos estudar a cadeia. O GLP ele é extraído direto da base lá do petróleo. Quando ele é refinado, então é extraído. Numa das cadeias ele é retirado. Mas também tem a base do GLP que está na sua composição lá na bacia, que pode ser extraída entre as camadas. Esse é mais caro, mas ele não chega a impactar para a gente. O que acontece? As distribuidoras, que são aí as principais, nós temos aqui na região Consigás, Liquigás, que agora é Copa Energia, a Ultragás e a Supergasbras. Na nossa região, são essas que estão estabelecidas aqui. Essas empresas, elas aqui ou engarrafam diretamente. O que é engarrafar? Engarrafar, pegar dos grandes tonéis e colocar milimetricamente 13 quilos de GLP. Os professores vão falar para vocês, trabalhador, dona de casa que está nos ouvindo. GLP, gás liquefeito de petróleo. Primeiro que a composição é bem química, eu vou jogar para eles, hein? O que acontece? Naquele botijãozinho redondo, e aí a cor você que escolhe de acordo com o preço, o que acontece?
você está recebendo. Essa distribuidora, ela engarrafa. O que é engarrafar? Passados os tonéis. Nós temos aqui distribuidoras que fazem esse engarrafamento aqui. E temos duas que os botijões vêm de outras localidades, mas o processo é o mesmo. Uma questão operacional, elas trazem os botijões e elas distribuem. Quem distribui? O pessoal que tem o caminhãozinho, o carrinho e até a moto, da cor destes produtos. Novamente, a distribuidora recebe o gás, e aí não tem outra fórmula, hein? Não é formulado não, ele é só composto. Então, esse que ela tá recebendo não tem como adulterar. Ela recebeu o gás mesmo. Recebeu lá butanol, recebeu... butanol não. Butano, propano, e aí colocou lá mercaptana pra ficar fedido. Sabe o que é mercaptana, pessoal? É o cheirinho. É o cheirinho de ovo podre. O gás é aquele cheirinho que é pra você saber, porque esses outros dois gases, eles são inodoros, poderiam matar a gente. Não, isso é legal, você falou, isso é legal pra vozinha, pra mãezinha que tá ouvindo a gente lá, que é o seguinte, o cheirinho não tem nada a ver com o gás, tá? Exatamente. O cheiro de gás a gente coloca que é pra... E um Pra detalhe ser perceptível. E um detalhe, só uma curiosidade, né? Quando você vai evacuar gases, né? Boa parte do cheiro ruim, ela é ocasionada por conta de mercaptanas, né? Que são compostos sulfurados. Então, muitas vezes você tá, principalmente quando o cara tá dentro da piscina, vai dar aquele punzinho, né? E vem aquele fedor, e ali você tá sentindo o cheiro do próprio etilmercaptano ou metilmercaptana, que é o composto que é o etanutiol, metanutiol, que vai ser adicionado na composição do GLP. Esse não tem, quando o cara faz a extração lá, esse não tem lá. Esse não é, ele é posto, né? É verdade. Aí é legal, aí esse não dá pro cara adulterar. Então, pessoal, como eu falei, ó, a composição a Petrobras pega e manda para as distribuidoras. As distribuidoras engarrafam milimetricamente com os 13 quilos, que é o mais conhecido. Ok. A partir daí, elas entregam para revendedores. Opa! Quem são esses revendedores? Revendedores autorizados, credenciados, cadastrados pela ANP com regulamentação própria. Hoje existe a chamada bandeira branca, eu posso comprar o gás da cor, e eu não vou aqui fazer merchan, mas tem uma determinada cor de uma empresa, outra cor de outra empresa, para identificar melhor ao consumidor. O que acontece? Nesta cadeia, começa possíveis e prováveis fraudes. Primeiro, o botijão de gás tem que ter 13 quilos. Quem tem balança em casa e usa balança para pesar o gás? As empresas pensaram nisso, eu vou colocar um lacre de segurança com o meu timbre no botijão. E quando chegar, senhora dona de casa, dê uma olhada, o lacre tem que estar inviolável. Aí você tira. A senhora está ocupada com a roupa na máquina. Ô, meu querido, ô, meu filho, por favor, coloque lá o gás para mim. É sempre assim. Aí, você não conferiu o lacre. O meu querido trouxe um botijão com lacre da superfície rompido, comprometido, e o lacre do interior, onde vai a válvula, também. As fraudes começam o seguinte, o botijão ele tem que ter 13 quilos, mas a gente não sabe quando ele terá os 13 quilos. Então, maus profissionais podem ter botijões com menos de 13 quilos. Essa é a fraude. Igual a da bomba de gasolina, eu posso estar comprando 10 por 13. Vamos lá. E aí a dona de casa fala, o meu gás durava 30 dias, está durando 17. Isso. Por quê? Tá. Sabe por quê, dona de casa? Quem aqui nunca pegou o botijão, acabou o gás, pegou o botijão, balançou Deu aquela balançadinha. Ainda tem gás aqui dentro. E virou. Pior. Eu lembro da minha mãe virando. Virava, aí pegava. Tá vendo como tinha gás? Pessoal, por favor, não virem botijão de gás. Utilidade pública. Utilidade pública. É um ato inseguro. Não tinha mais gás, você simplesmente fez a movimentação. Mas então, Adilson, o que é aquilo que eu balancei? Não era gás? Não, gás você não vê balançar. Aquilo é um dos componentes que é a parte líquida que acabou se formando dentro do botijão. Mas isso eu vou devolver? Inconscientemente, acabou o gás, passei por algum motivo, liguei. Há alguns momentos, essa borra que fica lá dentro, essa quantidade líquida, de tempos em tempos, lá nas distribuidoras, quando eles vão fazer o invase, eles fazem o esgotamento dessa parte líquida. Uhum. Em determinados momentos, eles não conseguem inserir os 13 quilos, falar, opa, tem muito
resíduo. Então eles fazem a drenagem desse resíduo e o botijão ele é automaticamente renovado. Quando está com muito resíduo, acaba a parte do gás que você comprou, esperamos que seja os 13 quilos, e você pensa que tem. Vamos lá. No meio do caminho eu estava ocupado, acabou o gás, pedi para trocar. Mas não acabou o gás por algum motivo. Eu levo lá. Eu tinha mais 1 hora, meia hora de gás. Coloquei um lacre falso. Na próxima cliente, eu vendo um de 13, mas entrego um que só tinha borra e menos de 1 quilo. Porque por algum motivo, pressão. No botijão é feito um equilíbrio dos gases que foi aqui mencionado e nessa composição eles entram e produzem a pressão para queima. Esta composição que é a queima natural, que em alguns momentos, de acordo com a temperatura externa ou o modo que você está utilizando, pode deixar, além do resíduo, um pouco de gás. Então você pode estar dispensando um botijão e ele pode estar sendo feita a reutilização, a venda ilegal. Daí, então, nós temos uma fraude, por isso a gente pede bastante atenção. O que vocês devem fazer? Procurem sempre comprar no mesmo revendedor, não fique comprando daquelas pessoas que saem batendo palma, você não sabe a procedência. Não é porque ele está utilizando uma cor de uniforme parecido com o que você Que ele é o representante daquela empresa autorizada. Não, e um detalhe também, né, Dilson, essa parte do gás, do GLP no botijão, é uma coisa que nos próximos também 50 anos vai mudar. Como a gente está falando do combustível fóssil no carro, o GLP também daqui a pouco vai mudar. Aqui na Baixada Santista a gente já tem muito gás encanado, né? Sim, o gás encanado, ele veio para pegar uma parte do mercado, é uma representação própria, tem os benefícios, tá? E aí não vamos entrar nos critérios comerciais, tá? Porque ele é vantagem quando você instala e passa Sim, ele é mais caro no dia a dia. Depois no dia a dia, tá? O gás natural, ele vem de uma fonte mais saudável, né, vamos chamar assim, mas ele tem lá os seus custos também, né? Não, isso vai virar um outro programa, porque agora a gente conversou aqui, daqui a pouco não olhei aqui no relógio, já passou quase 1 hora. Inacreditável, como sempre. Sabe quando a gente assistiu o Jô, que o Jô ia se despedir do pessoal, falava, o nosso é o tempo. Toda vez que a gente faz um episódio novo, a gente fala, acabou-se o tempo, que coisa aí. Só que a gente só não pode ficar igual os colegas lá do xadrez verbal, fazendo 4 horas de programa, que ninguém aguenta. Bom, pessoal, esse projeto aqui do Ratos de Laboratório foi um sonho de 2 professores, eu e o Edu, de divulgar o conhecimento químico, trazer para vocês aí o que ocorre nos laboratórios ou na vida real, como o Adilson colocou, em terminais, o pessoal que o Adilson representa lá no sindicato do Sindiminérios. Isso é importante para que você que está aí ouvindo a gente, ou escutando, ouvindo ou assistindo a gente, entenda um pouquinho mais. Você vê que o Adilson trouxe bastante coisa legal, falou do botijão de gás, falamos do carro, falamos do combustível. Então isso é legal para que a gente leve para as pessoas que não têm o conhecimento da química e desmistificar algumas coisas que acontecem. Bom, esse é um projeto que está muito bacana, está acontecendo aí já nos últimos 6 meses. Então a gente convida vocês a assistir, ouvir esse projeto na plataforma da Aurelo, assinar lá o apoio mensal, ou ouvir, dar o sininho aí no YouTube, e entrar lá no nosso site, no ratosdelaboratório.com.br, entrar na lojinha, na Toca do Rato, conhecer lá as plataformas personalizadas, camisetas e tudo mais que a gente tem, a caneca. E se você é uma empresa e quer apoiar o Ratos de Laboratório, faça como as empresas Quintec, que também patrocina o nosso projeto, faça como a Lab+, também é uma patrocinadora forte do nosso projeto, e o Training Lab. Então, faça como essas empresas, entre em contato com a gente para fazer o patrocínio e divulgação da ciência, que isso é importante demais, a gente divulgar a ciência no Brasil, para o mundo inteiro, né? A ciência é uma coisa que transforma. Lembrando disso, também temos nosso parceiro importante, a Secom. Nada disso aconteceria, o Adilson não estaria aqui se a Secom não tivesse como uma parceira nossa. E lembrando disso, aí no finalzinho nós temos aqui o Heroes, né? É importante a gente falar, todo episódio a gente coloca um herói da química, da física ou da ciência para ser divulgado. E o Heroes é o projeto 100% do meu amigo Edu. Edu, colocou até o óculos para falar do Heroes hoje. Agora que a gente ficar velho tem que pôr o óculos. Então vamos agora pro Heroes. Bem, nós vamos falar de um personagem chamado James Young. E o James Young foi um jovem químico
Seu inglês tá escocês, lindo, cara. Olha só. Hein, Adilson? Você viu que o inglês dele tá a coisa mais rica. Quando ele Espetacular, colocou né? óculos, eu fiquei assim, eu acho que ali não é ciência, eu acho que é física. É. Distância entre a letra é o canto dos meus olhos. Mas o James Young, ele foi um químico escocês. Ele nasceu em novembro de 1811 e faleceu em maio de 1883, ambos na Escócia, né? Faz parte do Reino Unido, né? O James Young é um personagem que pouco se fala quando a gente fala de combustíveis. Olha que coisa interessante. Ele inicialmente trabalhava na fábrica de caixões da família dele, né? Numa funerária lá no norte do Reino Unido, né? Na Escócia. E posteriormente ele resolveu fazer química e foi para Londres para estudar, e ele teve a oportunidade de trabalhar com um dos grandes e renomados professores da química da época, o Thomas Graham, né, que foi o estudioso da difusão do gás, né, como é que um gás, quando ele é liberado, se movimenta espontaneamente numa outra fase gasosa. E assim ele também estudou as soluções coloidais. Então, ele foi estudante e logo o Thomas Graham verificou o potencial daquele jovem e colocou ele como assistente. Em 1847, um amigo dele, chamado Lyon Playfair, ele convidou para ver a fuga de petróleo numa mina de carvão. Estava lá vazando petróleo para tudo quanto é lado, e ele falou, vamos lá ver, vamos. E ele ficou intrigado com a característica daquele líquido, as suas características físicas, a cor e tal. E depois que ele fluía por conta da temperatura ambiente, ele passava a ficar mais viscoso, etc. E ele realmente se interessou muito e começou a fazer um estudo sobre aquele produto, o petróleo. E ele foi o cara que descobriu a utilização do processo de separação física chamada destilação, não uma destilação comum, mas uma destilação fracionada, que ia obter os derivados de petróleo, né, que hoje nós conhecemos muito bem. Né? Lá em cima sai do destilador a mistura do GLP, né, gás liquefeito de petróleo, a nafta, que é o fluido do isqueiro, por exemplo, a gasolina, ela vai sair o óleo diesel, o óleo lubrificante, vai sair o óleo combustível, o resíduo asfáltico, a querosene. Graças a ele é que a gente estudou aquele pratos teóricos, calcular aquele monte de prato teórico. Do destilador, né? E extremamente importante para todos nós, né? E ele verificou que parte daquela, porque até então não se tinha conhecimento do uso e aplicação daquelas frações do petróleo. Ele então verificou que parte daqueles produtos tinha naquela situação um valor econômico que ele poderia comercializar. Então ele começou a utilizar, por exemplo, ele começou a vender a querosene, né, para companhias de iluminação pública. Olha só que interessante. Então, para quem não sabe, hoje você vê bonitinho lá o poste elétrico. Antigamente a iluminação pública era feita com querosene. A avó da gente falava isso, né, Adilson? A avó da gente. E os bisavós, né? Óleo de baleia. Óleo de baleia, exatamente. Mas anteriormente óleo de baleia. E tinha uma profissão de um cara que ia apagar isso, você sabia disso? Ia acender e apagar o acender e apagar. Então ele utilizava os lubrificantes para também a parte de lubrificação das máquinas a vapor aí do início da Revolução Industrial, né? Ele patenteou esse processo em 1851 e posteriormente vendeu já no final da vida dele para indústrias americanas que começaram a atrasar no pagamento dos seus royalties, e ele resolveu vender todas aquelas ações e foi trabalhar com navegação, foi trabalhar com coleções de pintura e financiamento científico. Olha que interessante. Pleno final do século XIX. Então, James Young, Thomas Graham, um abraço para vocês. Então, é isso aí. Ele me lembra do Neil Young. Neil Young, é verdade. Mas aí já é outra história pra gente aqui. História. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Eu quero agradecer demais. Adilson, fala pro nosso ouvinte aí. A gente queria agradecer para você demais. Foi muito bom. Você vai ter que voltar aqui porque tem muito mais assunto pra gente falar. Bom, quero deixar um forte abraço, agradecer ao convite e deixar aqui já um convite para você continuar assistindo os próximos episódios,
porque eu faço questão de voltar aqui, porque eu também tenho algumas histórias aí que vai envolver esses elementos que hoje descobrimos que temos pessoas em comuns e empresas e trabalhos em comuns. Eu acho que aqui nós conseguimos discutir, deixar para você trabalhador, para você cidadão. O mundo sindical e o mundo do cidadão andam juntos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez. Eu queria deixar aqui um forte abraço para os profissionais da Química que trabalham nas empresas inspetoras, né? SGS, Intertec, Bureau Veritas, AMSPEC, entre outras, Super Inspect, assim como também os profissionais da Química que trabalham nos terminais, né? Isso é muito importante. Então, Granel Química, Ultracargo, Stolthaven, Vopak, Granel da Química, Gel, inclusive a Donai também. A Donai, a Granel, a Gel. E um grande abraço para vocês e continue nos dando audiência. E conte conosco sempre. Um grande beijo e até o próximo episódio. Bom, pessoal, obrigado. Continue assistindo a gente aí. Até o próximo episódio do podcast Ratos de Laboratório.